Fala pessoal, tudo bom? Este vídeo ele é mais reflexivo, tá? E eu fiz ele com base no meu histórico de consumo dos anos de 2022, 2023 e 2024, onde eu vou mostrar que a jornada, né, que o caminho que a gente traça todos os dias, ele não é linear, né? Ele é feito por curvas, altos e baixos. Então, como que eu criei esse indicador? Do lado esquerdo, aqui nessa coluna, eu tenho minhas principais categorias de gasto, né, meus principais centros de custos. E, e olhando para 2022, se eu for olhar para cada categoria, não vou citar cada porcentagem aqui, a gente pode olhar um resumo, né? Que está ali no quadradinho embaixo. E esse resumo a gente pode usar até aquela regra de Pareto, né? O gráfico de Pareto, onde 80% dos meus resultados advém de 20% de causas, né? Se eu for olhar para o meu resumo ali, 73% do que eu gastei na média em 2022 estão alocados em três centros de custos: lazer, saúde e transporte. Mas como isso? Lá em 2022, eu era uma pessoa muito pessimista, eu ia passar por um procedimento cirúrgico e eu tava com medo. E eu falei, cara, sabe de uma coisa? O pouco que eu guardei até 2022, eu falei, vou me aventurar, quero ter novas experiências, quero fazer muita coisa que eu nunca fiz, quero viajar sozinho, quero conhecer outros estados. E dito e feito, nesse ano eu viajei acho que 14 ou 15 vezes no ano, fui para 5 estados diferentes, viajava todos os meses. E por isso que 73% do que eu gastei está vinculado a esse meu estilo de vida que eu adotei, né? Então, quais foram os três principais gastos que eu tive? Primeiro, lazer. 36% do que eu gastei foi com lazer, e isso a gente resume em viagens, né? Eu tive 19% em saúde. Nessa época, eu era uma pessoa que não me cuidava, eu não prezava pela minha saúde, então eu tinha uma imunidade muito baixa. Então, toda viagem que eu fazia, quando eu chegava em São Paulo, eu ia para o hospital tomar medicação e tinha que ficar comprando medicamento. Então, meu gasto com saúde nesse ano foi um reflexo das viagens e o transporte também, porque eu usei muito transporte para me deslocar nas viagens, até as viagens. Então, a gente chega na conclusão que 73% do que eu gastei em 2022 foi para viagens, foi para conquistar novas experiências, né? E no finalzinho de 2022, depois de, pô, cara, você imagina, conhecer 5 estados, eram só viagens de finais de semana, conheci muita gente, fiz muitas amizades. Todo esse ano fez com que no finalzinho do ano eu tivesse um insight, que é o equilíbrio. Né? Que tipo de equilíbrio? Eu até coloquei ali o estilo de vida do agora e depois. Eu percebi que, sim, o Leonardo tem que se preocupar com o Leonardo daqui 30 anos, mas ele tem que viver o presente. Ele tem que ter experiências de vida hoje, né? E eu só tive esse insight durante as viagens, né? Durante que eu estava colecionando todas as experiências. Por quê? Até então, até janeiro, dezembro de 2021, eu era um cara extremamente economista, era muquirana, eu queria comprar o mais barato, roupa mais barata, eu queria ir nos restaurantes mais barato, eu investia muito, né? Queria investir, eu queria pensar, tinha medo de ficar desempregado, tinha medo de não conseguir bancar minha faculdade. Só que durante todas as minhas experiências acumuladas em 2022, 2023, eu entrei com a cabeça e falei assim, não, não é isso. Eu preciso viver a vida hoje, né? Eu quero viver o presente, mas também pensar no futuro. E foi isso que aconteceu. Então, o estilo de vida do Leonardo ele já é diferente do 2022, né? Aqui, se eu for olhar para os meus três top gastos, né? Eu voltei a investir bastante. Então, falei, cara, beleza, aproveitamos bastante 2022, fiz a cirurgia, tive uma ótima recuperação, mas vamos pensar no Leonardo do futuro, certo? Então, eu voltei a investir bastante, né? Eu ainda continuei tendo o meu lazer, eu continuei viajando, eu continuei tendo as minhas experiências, né? Porque eu peguei isso para como estilo de vida hoje, né? Ter experiências todos os anos. E eu comecei a gastar também com compras, porque até então, cara, comecei a investir no celular melhor, no notebook melhor, num videogame, em decoração para quarto, numa televisão. Então eu comecei a me permitir a comprar coisas para mim, a me presentear, né? E indo para 2024, eu vim com o mesmo pensamento, né, do vamos aproveitar o hoje sempre, focando no amanhã, né, e eu acredito que isso vai perpetuar agora nos próximos, sei lá quantos anos. Só que o meu foco, por conta da minha alta carga profissional, comecei a trabalhar muito em 2024, foi um ano virada de chave para mim, profissionalmente falando. Eu decidi focar no meu patrimônio, porque eu falei, cara, beleza, aproveitei, foram 2 últimos anos maravilhosos, conheci muita gente, foi top demais, só que vamos focar no Leonardo, né? Então eu apertei um pouco o freio e falei, vamos trabalhar muito e com o fruto desse trabalho focar no meu patrimônio, né? Tentar criar um patrimônio. E se eu for olhar para meus três top gastos, né? Você vai ver que lazer está com 32%. Só que tá com essa porcentagem porque eu fiz uma viagem relativamente assim, entre aspas, cara.
Então fui para Bahia, fiquei 15 dias na Bahia e eu quase zerei Porto Seguro. Eu fui em quase todas as cidades ao lado, fiz quase todos fui quase em todos os pontos turísticos, fiz quase todos os passeios. Então eu decidi, em 2024, falei, cara, vou viver uma experiência intensa. E aí o custo que eu tive com essa viagem puxou a minha média para cima. Mas se eu vou ver o segundo e terceiro gasto, investimento, mantendo o padrão sempre, e compras ali, melhorando a minha qualidade de vida, me permitindo comprar mais algumas coisas. Gastei com muita roupa, né? Queria começar a comprar roupa, uma coisa que eu sempre me privei. E é isso. Se eu for olhar na média, né? Se eu for olhar no total de despesas e olhar na média dos últimos 3 anos, e sempre eu gosto de usar 3 meses, 3 anos para ter uma média boa, eu fiquei 9% negativo. O que são esses negativos? Ou seja, eu gastei mais do que o que eu ganhei de salário. Né? Você fala, pô, será que o Leonardo então fez empréstimo, usou cartão de crédito? Não, não fiz. E eu vou mostrar aqui como eu fiz isso com base nas considerações olhando para os últimos 3 anos, né? O meu padrão de consumo dos últimos 3 anos. Primeiro, a vida não segue uma linha reta, tá? Eu tinha essa ideia que é uma escadinha bonitinha, que nunca vai dar certo. Não. Terá altos e baixos, terá mudanças de padrões de vida, uma adversidade pode acontecer amanhã, uma baita de uma oportunidade para você ganhar um triplo pode acontecer amanhã, então esteja preparado para as adversidades. Segundo, tenha uma reserva de emergência. Eu só consegui fazer o que eu fiz, como vocês estão vendo aí, ter gastado mais do que eu ganhei porque eu tinha uma reserva de emergência que me permitiu gastar mais. E não usei, pra vocês terem uma noção, não usei cartão de crédito nesses últimos 3 anos. Eu estou começando a usar agora, em 2025. Usava para compra besta, de Amazon, Mercado Livre. Mas só em 2025 que eu estou tendo essa migração do débito para o cartão de crédito. Terceiro, equilibre suas escolhas entre hoje e amanhã, como eu reforcei isso muito, tá? Aquela ideia, e se eu morrer amanhã? Tá, e se você não morrer amanhã? Né? Aproveite o hoje, mas com consciência, com sabedoria. Não precisa, vou fechar camarote, R$ 800 do camarote hoje que eu vou viver. Não, cara, vai com calma, entendeu? Pensa no Leonardo daqui 10, 5, 10, 15, 20 anos, porque ele vai te agradecer muito hoje. Terceiro, equilibre suas escolhas entre o quarto. Permaneça firme no caminho. Então, aonde eu consigo enxergar isso? Na minha categoria de investimento. Então, se Deus quiser, em 2025 eu tenho aumentado essa porcentagem. Ano que vem eu atualizo essa média de gastos minhas, mas com certeza eu vou aumentar, né, esses meus investimentos, porque eu estou no caminho, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho muito claro quais são os meus objetivos e continue firme nele. E por último, esteja atento às oportunidades. Eu sei que cada um aqui é diferente, cada um tem um ponto de partida diferente, tem estilos de vida diferente, tem estilos de consumo diferente, mas a vida sempre te dá uma oportunidade uma hora ou outra. Esteja atento para identificá-la e aproveitá-la. É o que eu falo para pessoas mais próximas, eu aproveito todas as oportunidades que a vida me dá, sem exceção. Então, é isso, galera. Valeu!